Sabe quando aquele team building parece que já perdeu a graça? Que tal a gente misturar um pouco de poder da mente com entretenimento? É daqui a pouco, depois da vinheta, os mentalistas. Fala T&D, começando aqui episódio 104. Eu tô com o Igor. Eu preciso contar pra vocês o que já aconteceu aqui um pouquinho antes de começar. Pediram aqui os nossos convidados para ele buscar uma imagem no Google, que eu não sei qual é, de alguém que ele admira muito profissionalmente, e daqui a pouco vai ter alguma coisa aqui de leitura de mente. Igor, bem-vindo mais uma vez. Ô, Feliz, muito bom estar aqui. Tô com um pouco de ansiedade hoje para saber como que vai, aonde a gente vai chegar, né? Mas super animado porque são recursos novos que a gente conecta com o ecossistema de aprendizagem e desenvolvimento de pessoas. Então, tô super animado para entender um pouco mais a nossa conversa hoje. Vamos descobrir quem são eles então, ó. Beto Parro e Rafa Morites, os mentalistas. São psicólogos e mentalistas, Beto e Rafa formados pela PUC de São Paulo, diferentes especializações nas áreas de psicologia comportamental e organizacional e também gestão de negócios, estão aí pelas empresas do Brasil, impactando o ambiente corporativo também, com uma mistura de psicologia, com o poder da mente, com entretenimento. Quero saber de vocês já, assim, o que significa ser, então, um mentalista? Por favor, sejam bem-vindos, Rafa e Beto. Muito obrigado. Essa pergunta é muito boa, porque a gente já respondeu ela várias vezes, cada hora a gente tem uma resposta diferente, mas o mentalismo, ele é uma arte performática, então ele é um primo do ilusionismo, uma categoria próxima do ilusionismo, que ao invés de fazer truques que envolvem a gente quebrar as regras da natureza, as leis da física, etc., a gente faz, entre aspas, experimentos que falam sobre como a nossa mente funciona. Então a gente manipula a mente das pessoas, influencia as escolhas, lê o pensamento das pessoas, sempre deixando claro que é uma simulação, a gente não tem poderes paranormais e nem nada do tipo. Tem uma área da psicologia que chama mentalismo, que na verdade é quase uma crítica dos behavioristas radicais para quem acredita em mente, como se a gente falasse, tem um construto mental, tem alguma coisa, tem um aparelho psíquico, tem alguma coisa funcionando dentro da sua mente que faz você se comportar. Então, dentro da psicologia, a gente aproveitou um pouco dessa ambiguidade, né, do que é a mente e o mentalismo, esse primo do ilusionismo que funciona assim nos palcos como forma de entretenimento. Então a gente pegou como é que a gente podia misturar os assuntos de psicologia, sendo que nós dois somos psicólogos, então o mentalismo nesse sentido, como alguém que entende como a mente funciona, junto com essa ideia de que já é uma categoria do ilusionismo chamada mentalismo, que a gente misturou então essas duas coisas, daí que veio o nosso mentalismo. As pessoas costumam lembrar daquela série, né, o The Mentalist, não sei se vocês já viram, e muita gente pergunta pra gente, não, mas é aquilo lá que vocês fazem, né, e a gente sempre brinca assim, ó, o que ele faz lá é meio que uma pseudociência, porque ele tá dizendo, afirmando muitas coisas sobre alguém a partir de uma leitura de expressões corporais e micromovimentos faciais e tal. Isso não é sustentado empiricamente, não tem evidências que mostram que isso tem essa taxa de acerto, mas assim, guardadas as devidas proporções, a gente faz algo parecido para criar momentos de aprendizado e de reflexão. E falando em conectar com esses momentos de aprendizado, conta um pouco de algumas experiências que vocês têm nesse sentido. Como que vocês têm aplicado esse mentalismo para provocar esse aprendizado, provocar essa reflexão nas pessoas? Tá. Bom, a gente tem algumas formas de atuação, né? A gente surgiu, quando os mentalistas, né? A gente teve a ideia de realmente surgir como marca e tal, a gente tinha carreiras pregressas muito diferentes, né? Então, eu, por exemplo, eu vim do RH, eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento, eu trabalhei em consultorias, né? Trabalhei alguns anos na Korn Ferry, depois na Towers Watson, depois abri uma consultoria focada em implementação de cultura e tal. Então, sempre trabalhei com comportamento humano no ambiente corporativo. E o Rafa trouxe uma experiência de mais de 10 anos como professor, né? Eu era professor de sala de aula de crianças, mesmo educação infantil. E eu me especializei logo saindo da faculdade, a gente se formou em 2007 lá na PUC, aí comecei a trabalhar com crianças e me apaixonei por isso. E o Beto, então, com essa atuação paralela na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas e tal, e sempre com uma ideia de como é que a gente poderia divulgar a psicologia para além da faculdade, para além das palestras tradicionais do comportamento humano. E a gente aliou essa nossa história, que a gente mexia um pouquinho com mágica, a gente tinha esse background de manipulação de atenção das pessoas, que é uma coisa muito, parece, né, a manipulação de atenção, mas não, é como os mágicos usam mesmo.
e a gente decidiu criar uma peça de teatro que falaria sobre comportamento humano, por que as pessoas escolhem o que elas escolhem, sendo que a gente ia fazer uma palestra, uma TED Talk, mas ia ter momentos de interação, ia ser uma coisa bem humorada, pra cima. Só porque é mais o nosso estilo, é com quem a gente é. E aí, E a princípio era um hobby, né? Era uma coisa por... Cada um tava tocando as suas carreiras. uma peça de teatro. E o que a gente se surpreendeu é que ao final, muitas vezes, das peças, as pessoas falam, eu tenho que falar sobre esses conteúdos na minha empresa. Vocês podem vir apresentar a peça? No começo, o Beto ainda mais trabalhando com consultoria e tal, ele falou, não sei se vai bater muito, né? Vou misturar os chapéus. Um é o chapéu artista, outro é o chapéu consultor e tal. E aí a gente começou, de vez em quando, a gente aceitava um convite, ia lá fazer. E o resultado, você perguntou, né, como é que a gente misturava as coisas? A gente falava sobre comportamento humano para, sei lá, ligando com o valor de uma empresa, e os próprios colaboradores falam, nossa, fez muito sentido para mim eu pensar nessas reflexões que vocês estão trazendo a partir dessas interações que a gente tem, não só para minha vida pessoal, pensar, nossa, por que é que eu fico fixado com uma ideia, sei lá, de que eu sou muito desorganizado, sei lá, às vezes a gente fala isso, né? Beto e eu, a gente traz muita essa ideia de que a gente conversa com histórias da nossa própria cabeça. Sobre, eu sou ruim de matemática, eu sempre conto essa A história. gente cria as nossas personas, né? Só que daí o problema é que o ser humano, por tentar ser coerente com as coisas que a gente pensa, a gente acaba agindo assim no mundo. Então, não vou nem arrumar meu quarto. Eu fiz a piada agora lá fora no estúdio, né? Não, você tem que ver meu quarto, é desorganizado. Só que o fato de você pensar, eu sou desorganizado, muitas vezes te libera pra não arrumar teu quarto, porque afinal de contas é quem eu sou. A gente tenta ser coerente, né? Então a gente começou a brincar com essas ideias de, se auto-observa, faz essa auto-reflexão e começa a identificar as histórias que você conta na sua própria cabeça. E as pessoas vinham trazer pra gente pós-apresentação nas empresas. Nossa, fez muito sentido isso pra minha vida pessoal e também alinhado aqui com os valores da empresa. E aí foi que a gente, voltando para responder essa pergunta agora, né? Todo esse preâmbulo. Voltou, Foi aí, exato. Chegou. E aí que a gente pensou, entendi. Então tem esse espaço que as pessoas estão precisando, que é alguém que vá lá e provoque elas a pensar um pouco diferente, sem subestimar a inteligência delas, a capacidade delas de refletir sobre elas mesmas, e meio que elevando a barra, aí, modéstia à parte, eu não tô falando que a gente faz mais do que os outros, mas assim, a gente provoca mesmo as pessoas a pensarem por que elas fazem o que elas fazem. Então, a partir de 2020, a gente começou a focar nossa carreira no corporativo, e acabou que 2021, 2022 e 2023 a gente basicamente abandonou as carreiras que a gente tinha antes. Os mentalistas viraram, né, a nossa marca principal e nossa carreira principal. E o que a gente mais tem trabalhado, né, com os nossos clientes são 3 formatos de atuação. Então, a gente tem o formato das palestras ou experiências interativas. E aí a gente tem trabalhado muito com temas de mudança. Então, as empresas tendem a chamar a gente quando elas falam, a gente acabou de passar por a gente revisitou a estratégia. A gente acabou de passar por um processo de M&A, a gente foi comprado, ou a gente acabou de ter que revisitar todos os processos A, B e C, e a gente precisa que as pessoas entendam que a coisa mudou. E aí a gente entra com uma experiência que vai falar sobre como os seres humanos lidam com mudança, e aí trazendo os conteúdos da mudança daquele cliente para o palco. Então a gente monta os experimentos usando o texto e o conteúdo que o cliente nos passa para que as pessoas vejam aquilo e elas concluam por elas mesmas. A gente sempre diz que a gente não dá as respostas, a gente vai lá para confundir mesmo, e aí a gente provoca para as pessoas falarem assim, puta, entendi, então quer dizer que não dá mais para fazer daquele jeito que eu fazia isso, porque se eu ficar repetindo, eu não vou ter sucesso aqui. Então as pessoas saem com a pulguinha atrás da orelha de acordo com o que o cliente nos passa, né? Eu juntei com a sua frase do começo, que você falou, é aquele team building que tá meio enguiçado, não sei qual foi exatamente o verbo ou o adjetivo que você usou, mas a nossa sensação é que existem formas de trabalhar a mudança de paradigmas, pensar de outra forma, etc e tal, mas que elas já estão ou muito marcadas porque as pessoas já vêm de um histórico que já fizeram isso várias vezes, e a nossa perspectiva ela é diferente, ela é uma apresentação, que é um show, ela é uma palestra interativa diferente, bem humorada, e onde a gente ataca é exatamente esse problema do, bom, já fizeram meio de tudo, e agora, o que eu vou fazer? E a nossa ideia não é entregar, como o Beto falou, as respostas, no treinamento vai ser esse, a gente vai dar o treinamento, mas sim provocar, dar uma flexibilizada nessa malha neuronal, fazer as pessoas quebrarem um pouquinho, abrirem um pouquinho espaço para que a palestra que venha depois, para que a fala das pessoas... O treinamento, o workshop... comecem a integrar um pouco mais. Então, assim, é quase como a gente dá aquela...
É isso mesmo, uma flexibilizada, uma maleabilizada. Amolece. É, isso Abre aí. espaço para Isso. absorver o conteúdo, absorver as necessidades que vão vir. Porque eu acho que eu tô inferindo aqui do que eu imagino que seja, né? Porque você abre esse espanto do... Nossa, como que eles descobrem isso? Como que eles percebem isso? Então, é de entender realmente como eu me comporto, como É isso. eu lido. Então, eu falo, poxa, se ele sabe, eu tenho um comportamento padrão. Será eu quero manter esse comportamento padrão ou eu quero abrir espaço para ter outras, para ser mais imprevisível? Boa. Então, eu acho que é um pouco. E é isso que provoca a gente a ter curiosidade para novos aprendizados e novas conexões. Nossa, você falou duas palavras que eu acho muito importantes. Uma é comportamento padrão. Todos nós temos comportamentos padrões. Padrões para nossa história de vida. Então, eu sempre tomo café depois do almoço. Ou eu sempre preciso lavar o rosto antes de escovar os dentes. Sei lá. Todos nós temos comportamentos que são padrões para nossa história. E temos comportamentos padrões para nossa espécie. No geral, pessoas gostam de uma vida previsível. Pessoas gostam de chegar aí sempre pelo mesmo caminho para ir para casa, tomar as mesmas coisas, etc. Então, é da nossa espécie e é da nossa vida geral. Uma é, se você está sentindo que você não tem padrão, pode ser duas coisas. Ou sua vida realmente é muito atarantada, você tem muitas coisas, sua vida é de fato imprevisível, ou você tá faltando um pouco, parece que eu tô apontando, falta um pouco de reflexão, mas falta você conhecer um pouco mais dos seus padrões. De repente falta um momento de autorreflexão, sentar e falar, toda vez que alguém vem me dar um feedback, eu fico muito alterado, fico muito mexido, eu não consigo nem mais escutar o que a pessoa tá dizendo, porque eu tô me sentindo ameaçado, sei lá. Pô, saiba que na vida a gente vai receber os feedbacks positivos e negativos. Prepare-se para isso. Isso é uma certeza. Como você reage? Como é que você poderia mudar isso? Parte de uma auto-observação. Você falou de comportamentos padrões e de imprevisibilidade de como eu ajo em determinadas situações. A gente precisa se conhecer. Acima de tudo, eu acho que a gente precisa se conhecer. Saber onde são os nossos pontos fracos, aquilo que eu não aguento, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. E sabendo, fazendo essa auto-reflexão, a gente começa a olhar um ou outro com um pouco mais de compaixão e falar, essa pessoa vem de um outro lugar do que eu, ela tem outros padrões do que eu, e a gente vai se encontrar, a gente vai ter que trabalhar junto, então eu preciso estar mais aberto para isso. E eu acho que essas são algumas das ideias que a gente vai levantando nas nossas palestras. Então, a gente pode falar tanto de diversidade, quanto a gente pode falar de liderança, quanto a gente pode falar, sei lá, estou pensando em sinergia, coisas que estão acontecendo, estão sempre do comportamento humano, e através dessas experiências que são sempre integrativas e interativas no palco. Então a gente sorteia alguém da plateia, essa pessoa vem, a gente vai, não tem que pagar mico, não tem que passar vergonha, a gente toma muito cuidado com isso, a gente não antagoniza a plateia, não tem essa coisa que parece que tá apontando o dedo, vocês precisam, não, é uma coisa assim, gente, vamos investigar o cérebro humano, vamos investigar como a gente funciona. Não tem aquela coisa do stand-up, né, de tirar sarro da pessoa que tá no palco. Então a gente toma bastante cuidado com isso, mas é interativo, então é diferente nesse sentido. E até eu queria trazer aqui, que é o tema do nosso episódio, para essa tendência. Vocês percebem que esse é um caminho? Então, a gente passa muito mais anos no mercado de trabalho, a gente tem trocado de empresas, a gente tem uma geração chegando que aprendeu a ser digital pelo lado de entretenimento. Até então, as gerações anteriores usavam isso apenas para o uso do trabalho, e agora não, tecnologia faz parte do nosso passatempo. E aí vocês vêm com uma proposta de juntar RH, de juntar psicologia e de trazer entretenimento. Será que isso a gente pode dizer, até, Igor, dentro de T&D, treinamento e desenvolvimento, será que é uma tendência que veio para ficar, a gente trazer esses aspectos de entretenimento? Olha, assim, vocês manjam muito mais das tendências do que a gente, mas a gente pode dizer nosso feeling, assim, do que a gente observa. A gente percebe uma necessidade muito grande, as pessoas estão carentes de, quando a gente chega ali, elas estão carentes de ter alguma coisa acontecendo naquele evento, que às vezes é um evento de 1 dia, 2 dias, que vai de fato prender a atenção delas. Então a gente fica observando, né, ao longo se é um evento de às vezes 1 dia e a gente tem lá uma apresentação depois do almoço, então a gente chega antes e tal, a gente fica vendo, assim, a quantidade de pessoas que está desconectada com o que está rolando lá é muito grande. Então é todo mundo no celular, respondendo e-mail, e sai e volta, e tá lá o executivo mostrando 1 hora de gráficos e resultados, que muitas vezes são importantíssimos, só que a gente tem uma limitação de atenção, de capacidade de absorção. Vocês vivem isso, imagino, também no dia a dia. Então, quando a gente entra, a gente percebe que essa combinação, as pessoas estão precisando. Elas falam, ai, que bom, agora eu vou poder, né, dar uma risada, interage, e aí a gente equilibra, né, o conteúdo com o entretenimento, sei lá, 70-30, 60-40, dependendo do que o cliente nos pede, de um jeito que fique, assim, são poucas mensagens, são as principais, são 3 mensagens. Se é um processo de mudança, como eu mencionei, quais são os 3 pontos que estão pegando?
Ah, tal, beleza. Então a gente quer que as pessoas saiam pensando sobre 3 coisas. E aí a gente traz esse momento que costuma ser muito bem recebido, porque a gente acha que as pessoas estão precisando, assim, é uma coisa de... Também traz um lado de humanizar, a gente traz as pessoas pro palco, né, e elas interagem de um jeito diferente, a gente propõe coisas malucas, assim, tipo, 2 pessoas no palco se olham durante 10 segundos sem falar nada. E aí as pessoas ficam se olhando e tal, tenta adivinhar. Pra ser raro isso, né? Não era pra um ser... problema, Exato, era pra ser um problema. A gente tem uma dificuldade de olhar no olho de alguém por 10 segundos. Exatamente. Assim. E a plataforma mesmo que vocês estão fazendo aqui, essa é uma conversa, né? Um bate-papo. A gente procura ser informal num podcast, etc. Porque a gente admite, a gente entende que não só as pessoas estão com uma capacidade de focar mais rasa, porque a gente tem muitos estímulos disputando a nossa atenção o tempo inteiro, mas porque a gente entendeu também que um conteúdo que tem importância, ele pode ser passado de uma forma mais fácil de ser assimilado. Perfeito. Ele não precisa ser um baita livro, um manual técnico super esmiuçado para que a pessoa compreenda. Pelo contrário, muitas vezes você pode facilitar, não tô falando para tudo, tá? Obviamente que você vai construir, vai fazer a neurocirurgia, você vai abrir o cérebro de alguém, não adianta a pessoa aprender neurocirurgia no YouTube, não é assim. Mas parte da conversa de soft skills, de trabalhar grupos, etc., ele poderia ser muito mais, não sei, mas um pouco mais voltado para o entretenimento, porque facilita as pessoas... O lúdico, né? Facilita a pessoa a juntar as ideias com o momento presente que ela tá. Ela não precisa ficar, né? A gente fala sempre isso na psicologia, ficar lutando com o autocontrole, que é aquela, não, eu tenho que prestar atenção, isso é agora, eu tenho aqui. Aí eu vou lá ficar brigando, aí, não, peraí, deixa eu voltar de novo o que tava falando. Não, isso, óbvio, é super importante que a gente tenha a vida vai pedir isso da gente. Mas, se a gente pode facilitar, é importante trazer algo mais lúdico, mais informal, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Um super conteúdo, não agora com mentalistas, vocês entrevistaram, mas em forma de conversa. Como isso facilita para a pessoa captar e absorver os conteúdos que ela quer, né? Então, eu não sei se é uma tendência. Eu percebo isso agora, não sei quanto tempo isso dura, o que vai virar. Espero que não seja só pílulas de TikTok de 30 segundos para você aprender alguma coisa. Não dá para ser só nisso. Exato, não é contra-intuitivo. Mas uma coisa que eu acho que é super importante que você trouxe, que é essa questão do... Quais são as 3 ideias principais que a gente quer passar? E aí você tem clareza dessas 3 ideias e reveste isso com entretenimento, porque o objetivo está muito claro de onde a gente quer chegar. E essa clareza é muito mais fácil, porque, ok, é tudo construído com esse objetivo, com essa ideia, para essa mensagem e para este comportamento esperado das pessoas que vão assistir a palestra. Né? Então, aí o entretenimento faz isso ser muito mais óbvio e muito mais natural. Eu acho que esse é o caminho importante que a gente está seguindo nessa linha de juntar o aprendizado com o entretenimento. Faz sentido. E antes da gente seguir aí para mais perguntas, eu queria que vocês começassem aí a tentar fazer uma dinâmica com a gente. Começassem aí. É um momento que a gente gostaria de verdade de ser ali envolvido nessa dinâmica de vocês. A gente quer, é coisa que a gente pede, entendeu? Isso é legal. Tá bom, aí pode tentar fazer... A gente, obviamente, não vai fazer coisas que a gente faz no palco, porque não faria sentido, né? Mas a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco de como essas mesmas premissas se aplicam, tá? Então, tem um aquecimento já que a gente fez com o Igor, né? Então, ele, de alguma forma, já tá meio preparado. E a gente pensou também em trabalhar com um elemento que a gente gosta muito de trabalhar com símbolos, né? Psicologia, né? As relações simbólicas, elas são muito importantes, porque a gente, toda vez que está diante de uma situação desafiadora, normalmente esse desafio pode vir de 2 lugares. Ou ele vem do ambiente externo, que tá, né, é um desafio real, né? Eu tenho um chefe zoado, por exemplo. Isso é um desafio real, não tem como você negar. O outro desafio, ele às vezes vem das minhas próprias histórias que eu conto para mim mesmo, né? Então, eu na relação estou, de alguma forma, dificultando algo que não precisava ser tão difícil assim, né? Então, a gente gosta de brincar com... Esse aqui, por exemplo, é uma coisa simbólica. É um objeto, quem tá vendo aqui na tela é um dado, um dadinho de 6 lados, um D6, para quem conhece dados aí. Eu vou pedir para você, Elis, joga ele algumas vezes e vê o que você vai obter. O que você teve aí? O pessoal do som adora essa parte. 3, foi um 3. Agora imagine assim, um número que você gostaria de tirar e joga. Fala em voz alta, qual seria? 1, não, saiu 5. De novo, fala um número que você quer. 1, de novo. 1, agora foi. Certo. Na vida,
Agora Foco da vida, Mega sem Sena dizer. aqui. Você tinha 1/6, né, de chance aqui. Sim. Na vida, é mais ou menos isso que acontece. Às vezes a gente tá tentando, a gente quer e a vida vai lá e entrega uma coisa que às vezes não é, às vezes é. Então a gente gosta muito de trabalhar no palco. O que tá no nosso controle? Como é que a gente deixa de ficar, muitas vezes, refém daquilo que a gente não controla e nossa mente dominada por aquilo? Ah, mas o dólar subiu. Ah, mas o diretor, o global, etc. Isso aqui, não. Não, calma. Vamos voltar para o que você controla e influencia. Então, você vai ter uma chance, Elise, de fazer algo que é o seguinte. Pega o dado. Você agora vai fazer uma coisa que a gente sonha desde criança. Você vai manipular o dado. Você pode escolher o número que você quiser. E vai ser assim, ó. Você vai colocar ele aqui apoiado na mesa. Pode colocar. E você vai girar ele... Não, ainda não. Você vai girar ele escondida. Quando chegar no número que você quer, você cobre e não fala pra gente qual é. Você só avisa que Ah, você então agora vai você ter. tem que mudar que não é o 3. É, muda. Isso, tá bom. Ok, Agora, tampa ele, Elis. tá tampado. Tampou? Agora, sim, Tá muito escondido. por padrão, a gente falou, né? Por padrão, a maior parte das pessoas pensaria, eu vou poder escolher o número que eu quero. Acho que o Igor até já. A maioria das pessoas escolheria um 6. Eu posso tirar um 6. Eu sempre quis. Mas foi interessante que o Beto tinha dado Mas ela não, você viu? Pela reação dela. sentido esse pensamento. Olha, e o Beto te falou lá no começo, se pudesse escolher, você foi logo no número 1. Eu não sei por que você pensou isso. Isso Nem eu. Olha Nem que eu coisa. fiz a menor ideia. E aí você ficou na dúvida, agora você estava com 3. Então a gente já tá eliminando dessa opção agora, nesse momento, o 1, porque a gente acha que você já tinha escolhido antes. O 6, porque você deu uma leve demonstração de que visualmente que não seria. E o 3, porque... Pra começar, a gente acha que você tá pensando no 5, sim ou não? É sim, claro que é sim. Sim, posso ver? Sim. Ah, pronto. Isso tem Tá. a ver por ter sido o primeiro que caiu, não? Não necessariamente. Agora, inclusive, a gente vai te dar. Tá, aqui ó, pra câmera, então, o número 5 foi exatamente esse que eu Agora, faz o escolhi. seguinte, você já sabe Tá. como essas coisas funcionam. Tá bom. Você já viu a gente fazendo. Tá. Eu quero que agora você pense novamente na sua mente. Isso a gente chama a diferença da decisão e da escolha. A decisão é o que você faz na sua mente, você vai ter um tempo de pensar. E a escolha é quando você cravar o número, um novo número que você vai escolher no dado. Então pensa agora que número você escolher. Não fala pra mim, só pensa aí. Decide. Você pode escolher qualquer, você pode repetir. Muito difícil. Pode repetir o 5, tá bom? Mas não agora que eu Tá falei bom. 5. Bom, você pode. Tá. Vai lá de 1 até 6, até 1 fazer sentido na sua mente. Quando você tiver um na sua mente, tem. Percebe que até o momento de você virar o dado, você pode mudar de ideia. Isso. Mas a gente não vai saber. Então, Isso. vai lá e coloca o número. Faço de novo pensando. aqui, tá bom. E agora você vai fazer a sua escolha. Aí. Feito. Fez? Sim, Pode virar? sim. Já fiz isso. Ah, tá bom. No mentalismo, Tá. a gente usa uma coisa que a gente chama de leitura fria. A gente vai jogando informações e a pessoa vai reagindo ou não, e a gente bom. vai sabendo mais ou menos o que é. Você tinha falado lá no começo que você preferia escolher o 1 lá. Não sei, porque veio na sua Eu não sei, vou ter que fazer essa reflexão em terapia, provavelmente. Não tá. sei. Mas me parece que você. É, e também, olha que interessante, não parece que ela teria ido de novo pro 6. Às vezes as pessoas têm um pensamento linear. Então, eu vou tentar criar uma conexão aqui com você. Olha pra mim, fala pra mim os números 6 até um de trás pra frente. 6, 5, 4. Não, é de sacanagem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom. Teve um momento, você viu, né? Teve um momento enquanto ela tava falando que ela levemente levantou a sobrancelha. E foi num momento. Você tá pensando no 4 ou não? 5. Claro que eu tô 5. Pra que eu menti? Mostra pra eles. 4, claro. E aqui foi muito de verdade escolhido, porque eu tenho 4 filhos. Ah, Então aqui de verdade foi escolhido. Os demais foi muito intuitivo. Olha. Esse último foi. E agora a última chance Mas eu peguei o com o 4 Igor. também, viu? Você pegou o 4 também. Peguei. Eu dei uma paradinha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igor, é a sua vez agora. E você observou 2 vezes, então você vai ter a chance de... Você não precisa tentar enganar a gente, tá? Não é essa a ideia, mas assim, você já sabe como funciona, tá? Então, de novo, você vai colocar ele na mesa, manipula até o número que já tá na sua mente e avisa a gente como você tiver feito isso. Só pode ser aleatório. E cobre assim, tá? Cobre pra gente não ver. Prontinho. Pronto? Tá. É o seguinte, ó. Conta pra gente assim, não. Ó, imagina que eu tenho aqui números pares e números ímpares, tá bom? Par e ímpar. Imagina, só pensa, qual você pensou, se você pensou par ou ímpar. Tá. É legal que eles ficam, gente, conversando, assim, olhando entre si. Tecnicamente ímpar. Tá, ele tá com cara de pôquer, gente. Pra quem não tá Pôquer. conseguindo ver, mas tá muito pôquer. Provavelmente.
Talvez a gente aí, quando vai somando, vai ficando mais difícil. Mas acho. Tá bom. A gente acha que Não, você não tá pensando no 4, certo? Não é o 4. Só fala isso. Não é o 4. você tá pensando no 3. Ai, gente, é demais. É sensacional. Não dá pra jogar E olha que poker. interessante. A gente tá falando aqui Pra câmera, ó. É 3, tá, gente? de um objeto que ele simboliza o randômico, né? O nosso cérebro ele não consegue entender o que é o randômico, mas na prática a gente teria ali 1/6, 3 vezes multiplicado, né? Então a gente estaria falando de uma probabilidade de acerto, se a gente fosse chutar, muito baixa. Então a gente vai de alguma forma contornando, e aí para isso a gente tem que usar os recursos que a gente gosta de falar no palco, a gente tem que usar a nossa conexão, a gente tem que se olhar, a gente tem que se interessar pelo outro, a gente tem que observar o outro, a gente tem que observar a gente mesmo, às vezes falar, putz, mas será que ele tá fazendo isso? Eu tô achando que é o 3, porque a gente acabou de fazer de manhã uma coisa parecida, a pessoa falou que era... Então é um... E olha só como isso é a forma com que a gente costura. Então, isso daqui é uma apresentação. Se a gente fizesse, você pensa num número e eu adivinho o número que você está pensando. Isso é uma apresentação divertida, entretenimento. A costura é o que vai fazer a diferença. E aí entram os chapéus psicológicos da gente, como o Beto acabou de fazer. Esse debriefing, falar assim, olha, então a gente tem coisas que a gente controla, coisas que a gente não controla. Tem a coisa, como é que a gente se comporta frente a um mundo que parece caótico, randômico, aleatório. E a gente tentando controlar. Então, através da demonstração artística, essa expressão de entretenimento, a gente começa a fazer com que as pessoas se acostumem a lembrar que o ser humano tenta sempre, né, a gente fala sempre as coisas que a gente controla, as coisas que a gente influencia e as coisas que a gente torce. Então, assim, eu posso torcer, tomara que amanhã não chova, que eu tenho que vir pro podcast, se eu vou demorar pra me deslocar e tal. Eu não tenho controle Choveu sobre hoje, isso, no sabe? caso. Exato. O que eu posso fazer eu posso ter um guarda-chuva dentro do carro pra facilitar com que eu não me molhe. Mas eu não posso controlar a chuva. Agora, eu posso influenciar, fazer assim, então eu vou marcar sempre na minha agenda meia hora de deslocamento antes daquilo, porque caso o dia chova, eu preparei minha agenda para ter um pouco mais de conforto. Então, assim, a gente... E às vezes até brincar com as pessoas na plateia, né? Eu mencionei aqui um processo de transformação e tal, falar, gente, quais são os dados que vocês estão tentando controlar, mas que não são controláveis, né? Então, se você está focado no meio de um turbilhão de incertezas, incontabilidades, né? O que está no seu controle? Desenhar cenários? Pensar em hipóteses? Se preparar para 3 cenários mais possíveis que possam acontecer? Isso está no seu controle. Influenciar pessoas ali que podem ser tomadores de decisão para o caminho que você acha que é o mais adequado para o futuro da empresa? Você pode influenciar. Mais que isso, você está jogando dado. Né? E aí fica o símbolo, né? Por isso que a gente gosta da relação simbólica, fica a coisa E a questão da leitura dos sinais, né? Você está no mundo caótico, você começa a fazer essas leituras sutis, né? Os sinais fracos para os futuristas, né? boa. Então você começa a perceber e vai criando essa habilidade, né? Esse olhar mais... Eu até peguei o número que eles falaram, que ela falou assim, puxa, ela mudou o tom da voz aqui, né? Sim. E aí... E que eu acho que é bastante interessante nesse sentido é que é o papel dessa atenção plena. Então, vocês estão focados em nós quando você faz alguma interação com a pessoa, com a plateia de verdade. Você quer criar essa conexão e aí usa o seu interesse genuíno pela pessoa para isso acontecer. E, por outro lado, também, assim, isso também está acontecendo com a gente o tempo todo. Quando a gente liga para alguém e fala, puxa, eu estava pensando em você. Estava conversando. Então, isso, assim, isso acontece muito. E me veio na cabeça aqui, um dia que eu fui fazer uma interação com jovens. Eu gosto muito de falar sobre essa questão das gerações. Legal. E falo para gerações, para liderança, que é a liderança da geração Z, mas não para a geração Z. E aí era um público bem complicado. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção neles para de verdade poder entregar algo que fizesse sentido. E aí foi muito engraçado, porque daí começou um menino lá a fazer umas coisas assim, bem... Falei, toca a bateria. Peguei na hora, do jeito que ele bateu, ele toca a bateria. E aí, no meio da interação, que eles estavam dispersos, eu perguntei o seu nome e falo, o que você gosta de tocar na bateria? Assim, eles Mentalista, ficaram hein? extremamente focados daí todos em mim, que eu pude Olha só. seguir com o meu conteúdo. Então, assim, nunca estudei mentalismo, mas para trazer o quanto é importante a gente ter esse interesse genuíno em para quem a gente está
aplicando qualquer tipo de conteúdo, seja na hora Uhum. do café, seja na hora do almoço, Uhum. seja aqui num podcast. E foi Eu acho que isso faz percebido, né, muito por eles, pelo que você está Exato. trazendo. Eles Uhum. viram que estavam sendo vistos, né? Eles Exato. perceberam essa. Exato. Muito legal. E acho que nesse contexto que a gente tem hoje de inteligência artificial, dessa briga, será que a inteligência vai substituir a gente? Esse contato humano, essa percepção é muito humana mesmo, né? Acho que É. se a gente pergunta assim, ó, Exato. que número eu coloquei no dado aqui perguntar para uma inteligência no chat, é até um prompt interessante, eu tô pensando no número, de 1 a 6, que número você acha que eu tô pensando? Ótimo, é um Uhum. ótimo prompt. É um prompt para interessante, para ver, porque talvez ele vá para a linha das estatísticas e Sim, tal, sim. mas não sei, não tem essa conexão humana, não tá me enxergando, não tá me vendo, né? E acho que isso de certa forma, o que nos diferencia desse contato, né? A inteligência não é perceber que a pessoa toca a bateria pelo ritmo que ela Sim. tá batucando na mesa. E vamos dizer assim, mesmo que percebesse, tá? A gente busca conhecimento, a gente busca conexão humana. Seres humanos, nós somos seres biologicamente sociais. Então, eu lembro que, na época, eu estudei muito, assim, por hobby, as missões espaciais da década de 60, americanas, da NASA. E parte da discussão de mandar astronautas para a Lua, lá no final da década de 60, não era só porque eles não tinham robôs que fariam o pouso de uma forma boa no solo lunar. Não só isso, mas astronautas, seres humanos, inspiram as próximas gerações a trabalharem e a buscarem e a vencerem e serem pioneiros e vencerem as fronteiras. Então, tem uma parte nossa que quando tem um ser humano no palco fazendo algo que é extraordinário, e seja liderar um grupo, seja passar boas mensagens, seja ler, entre aspas, a mente de outra pessoa, você tá convocando a pessoa que está lá a buscar fazer algo parecido. Você tá inspirando alguém. E eu acho que isso é diferente de você chegar e falar, olha, a gente vai fazer, é que nem pegar uma calculadora e fazer, olha como ela é rápida, fazer uma multiplicação super difícil. Vai subir uma pessoa, a baita de uma pessoa matemática lá e faz uma baita conta na cabeça. Por quê, né? A gente falou até do Gente, American's Got Talent. Aquela galerinha que faz no Luciano Huck lá, aqueles super gênios lá, que Uhum. na calculadora eu não consigo acompanhar o pensamento Olha dele. que doido. E aí, olha, e o efeito que tem isso é, nossa, o que eu faço de extraordinário? Como é que eu posso buscar para fazer alguma coisa extraordinária também? Então tem esse efeito, entre aspas, colateral, quer dizer, é quase por fora, além de tudo, de ser inspiracional. Isso que você fez, olhar para alguém, captar qual é a linguagem daquela pessoa e trazer isso, óbvio que os olhares se atraíram. Porque você está trazendo algo, foi curioso a forma que você Aham. captou, e outra, você está mostrando, olha, eu tenho um olhar humano. E as outras pessoas, como é que ela fez isso? Isso é divertido e inspira um grupo mesmo. Eu acho que não tem saída. A gente sempre vai buscar conexões humanas, ainda que a inteligência artificial seja super, super avançada, né? E não tem nada de bruxaria nisso. Tem só, apesar que às vezes me falam isso, mas de verdade é interesse genuíno de você prestar atenção e vocês, obviamente, acabam trazendo, além deste prestar atenção, toda a questão da ciência, que a gente sabe que mentalista muita gente fala que é um falastrão, então, né? É. Que tá ali para enganar. E, na Tem uns verdade, que vocês não, estão tem uns que trazendo não pra falam que ciência são também. artistas, né? A gente fala, ó, nós somos, o chapéu de mentalista, ele é um chapéu artístico. O que a gente faz é mistura o aspecto científico da psicologia para contar boas histórias. Mas tem os mentalistas também lá que, né, se posicionam, eu tenho poderes, ou caiu um raio na minha cabeça e eu agora posso ler mentes. Usa isso na história, no storytelling dele. Como personagem. Teatro, né? É. O Geller, que era um mentalista, Sim. falava que ele não, tinha poderes sobrenaturais. E até assim, trazendo para esse ambiente corporativo em que a gente está vendo o Brasil com altos índices de ansiedade, de burnout, de dificuldades de saúde mental, o que dá para a gente trazer para destravar com essa ideia do poder da mente? Então, no contexto corporativo, a gente sempre, por uma questão ética, a gente sempre defende que os temas de saúde mental, eles sejam endereçados por profissionais especializados em saúde mental, sejam eles psicoterapeutas, psicólogos, pessoas com formação para isso. Então, o que a gente faz, às vezes, é tocar em pontos que são mais do público em geral. Então, quando a gente fala assim, da sensação de ansiedade, aí beleza, né? E aí a gente consegue, então, usar os experimentos para falar um pouco sobre essa necessidade da gente olhar, se auto-observar, entender quais são os gatilhos que me geram mais ansiedade, entender como que eu estou fazendo a curadoria da minha percepção. Então, que tipo de informação eu estou recebendo? Eu acordo logo cedo e a primeira coisa que eu faço é abrir meu Instagram antes de abrir os olhos. Eu abro o Instagram e a página da UOL e vejo as notícias de Rio Grande do Sul, tipo 6h50 da manhã.
E aí depois disso, já vou direto para, assim, como que você está alimentando o seu cérebro e o seu mundo interno e o que isso está fazendo com você? Isso é só um exemplo, né? Claro. E como que você, no seu dia a dia, está se relacionando com os seus pares, com o ambiente em que você está inserido. Então, a gente fala de algumas coisas que são mais, entre aspas, generalistas, né, dentro da psicologia, para que pessoas que não estejam numa situação de um transtorno de ansiedade diagnosticado, que aí não tem como uma palestra endereçar isso, mas pessoas que estejam ali, tô com uma ansiedade gerada por uma incerteza organizacional, ou por um mau relacionamento com alguém, né, do time, etc., isso dê pra gente trabalhar. Mas mais que Altos isso... e baixos na nuance do dia a dia corporativo. Isso. Normalidade, digamos assim. Dentro de, Não esteja exato. gerando uma Dentro de um anomalia. espectro que não tá dentro de um transtorno mental diagnosticado, né? Vamos dizer assim. E lembrando que a gente tem uma preocupação em falar sempre sobre autorreflexão, fazer as pessoas olharem para os seus próprios comportamentos, não como uma forma do eu não tenho controle sobre isso, mas assim, essas coisas me influenciam, então tem que ter uma via de mão dupla. E essa via de mão dupla não é eu vou calar a ansiedade, essas coisas, tem uma frase bem famosa, que as pessoas geralmente falam, né? Isso é só psicológico. A coisa do só psicológico, como se fosse, não tem nenhuma causa real acontecendo com essa pessoa. Mas a gente mostrar que a ansiedade, como você falou, né? A gente tá vendo esses níveis batendo recorde e às vezes até, gente, adolescentes agora, esse Sim. nível. É. Falar assim, uma sociedade em que diz que é só psicológico, ela não tá de olho pra ver como a via é de mão dupla. Não é a pessoa tá tensa porque aconteceu uma coisa lá fora. Não, é a forma com que ela foi introjetando todas aquelas mensagens sobre ela mesma, sobre o mundo, que uma hora precisa sair. E não é papo de psicólogo, vai sair de um jeito meio tosco, não. É assim, gente, a gente se relaciona com nossos próprios pensamentos. A gente tem que ter noção sobre isso. E as empresas têm que ter noção sobre isso, as escolas têm que saber disso. E o que a gente traz é falar, gente, olha que incrível que é o olhar para o comportamento humano. E não é só, é o tamanho da amígdala e do neurotransmissor XYZ que faz a pessoa ter o comportamento ansioso. Não, são as crenças das pessoas, aquilo que as pessoas, não crenças religiosas, né? As crenças, aquilo que a pessoa pensa sobre si mesma. Gente, isso é um papo que a gente precisa ter mesmo, em qualquer ambiente. E só para complementar nesse contexto, uma coisa que a gente faz muito é trabalhar ambiente, né? Então a gente gosta muito de falar, por exemplo, sobre os temas de segurança psicológica, de construção de ambientes que promovam um espaço mais biopsicossocial saudável, né? Então, tem contextos que geram mais ansiedade que outros, né? Acho que isso é claro. Então, dependendo do cenário que se constrói ali dentro daquela organização, as pessoas vão sofrer mais. Isso é ponto. Então, a gente costuma, às vezes, provocar em cima de qual ambiente a gente está construindo e o que a gente está colhendo dele. A gente faz uma analogia com a cultura, que é assim, toda vez que você chega de manhã para trabalhar, você está trazendo ali, né? Imagina que a cultura é uma grande represa, um lago, né? Então você está trazendo um copinho de café e jogando ali a sua contribuição para aquela cultura. E você está imerso naquilo. Então, ao longo do dia, aquilo está voltando para você. No final, antes de ir embora, você pega um pouquinho e leva para casa, né? E aí, cada dia você vai trazendo. Então, você contribui para aquela cultura quando você diz, não diz, faz, não faz, se coloca, não se coloca, etc. E você também é refém e sofre aquilo de certa forma. Exatamente. Então, como que a gente constrói juntos isso, né? A gente fala muito do aspecto do coletivo, para tentar criar esse senso de que todo mundo tem um papel ali, né? E essa questão da segurança psicológica, que eu acho que é fundamental dentro das organizações, justamente para quando você isso daí é psicológico, como se a gente tivesse o poder de uma coisa psicológica poder silenciar isso. Não, acho que a gente tem um espaço onde a gente pode aceitar essas condições psicológicas diferentes, os estados psicológicos diferentes, é muito mais fácil para a gente poder manter no nível saudável, né? No nível de interação possível. Então, acho que essa provocação do show, do entretenimento, do mentalismo, para dar essa visão de que, puxa, peraí, tem um impacto prático no dia a dia, porque parece que a questão psicológica é muito subjetiva, né? A gente está caminhando para o sinal, então a gente queria provocar já está quase 40 minutos. A gente queria provocar então mais uma dinâmica. É possível a gente, vamos. Antes de aí entrar como as pessoas podem encontrar vocês, vamos. vocês? Vamos com o Igor? E vamos aí de dinâmica então. O Igor até tá tomando uma água, gente. Tomar uma aguinha. Porque ele precisa Aqui, ó, pegar o dado. preparar. Vamos lá.
Oi? Jogava RPG? Joguei algumas vezes, mas não era o fã de, Não, mas de RPG. o Beto falou D6, que você fez uma... Minha filha... minha Confia filha comigo no replay depois da... Não, mas deu uma referência porque minha filha tá nesse mundo dos dados. E ela falou assim, poxa, ela tem um D20 lá. Eu falei assim, Nossa, a gente vai chegar lá e fazer com o D20. Aí vai ser... A gente vai fazer o seguinte, a nossa ideia é, as pessoas que a gente escolhe pra ídolos, vamos dizer, não é bem escolhido, né? Aquela coisa que a gente vai vivendo numa cultura e aquelas informações vão chegando e tem algo que a gente se identifica com as pessoas. Então, a gente fez um pedido pra você, que você pensasse em alguém que você gostaria de encontrar. A gente não deu pra você parâmetro nenhum, além de que, olha, tem que ser uma pessoa famosa. Inclusive, pode ser uma pessoa viva, pode ser uma pessoa morta. Eu queria conferir com você se você tem sim ou não uma pessoa que é famosa na sua mente agora, sim? sim. E só confirmar também pra quem tá assistindo, as pessoas sempre falam que a gente combina. É combinado, velho. A gente combinou isso com você antes, a gente falou, Igor, a gente vai pra lá pra você falar uma pessoa, tá, eu tô R$50 aqui pra você falar. Você deve falar no meu celular. Não. Pra eu pesquisar, pra eu pegar a imagem, isso aí. É isso aí. Maravilha, tá só na sua mente. Aí eles não sabem também. Não faço ideia. Legal. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem 3 perguntas pra fazer pra você, pra gente tentar adivinhar. 4, vai, 4. A gente tem 5 perguntas. duas a mais, menores. Você lembra do Akinator? Vocês lembram do Akinator? Sim. Era sim, um site que você... Exatamente. Incrível aqui. A gente vai tentar fazer o Akinator raiz, que é aqui ao vivo, humanos sem usar inteligência artificial, tá bom? Então tá, você tem que responder rápido e você não pode mentir, tá? Tem que responder rápido sem mentir e não... É assim, se você ficar na dúvida, fala a primeira coisa que vem na cabeça, Tá bom. tá bom? Essa pessoa que está pensando, homem ou mulher, ela é? Homem. Você é de São Paulo, sim ou não? Eu sou Você nasceu em São Paulo? Sim. Tá. Ó, pergunta delicada, quantos anos você tem? 46. Essa pessoa, ela tá com você desde a sua infância, na sua memória? Ela vem pra você? Sim, tá. Essa pessoa é de cachorro ou gato? Não sei. Não sei. Ganhou mais uma pergunta Tá. agora. A produção acabou de ganhar mais uma. Eu acho que eu vou precisar fazer mais uma pergunta. Olha o seguinte, ó. Imagina que aqui eu tenho letras de A até Z, tá bom? Um alfabeto inteiro aqui, de A até Z. Eu quero que você, com os seus olhos, agora, escreva rápido o nome dessa pessoa. Rápido. Pega a primeira letra. Você pode olhar pras letras, tá? Tá. Vê alguma coisa na sua cabeça que tem a ver com água, assim, ó, alguma coisa que remete a volumes muito grandes de água e... Mas o primeiro... Tá. A gente nem... Isso veio uma coisa também aqui de paternidade, uma coisa relacionada a algo que pra você remete a, como eu mencionei, bem desde a infância, mas tem uma relação também com alguém da sua família, alguém próximo. Ou não nem tanto. Não, não. Então acho que deve ser... Tá. Bom, você tem um nome de uma pessoa famosa na sua mente e a gente tem 2 nomes aqui nesse papel. Só pra deixar claro, eu acho que é o segundo, o Rafa acha que é o primeiro. A gente como serve pro Matheus antes, só Que nasceu. aqui, daqui, tá. Daqui tá chegando? Pode falar, Ali. eu não sei. Pode falar. Pode ser na central. Câmera falar? central, por favor. Pode falar. Pelé. Olha lá. Uau! Gente, Ai, olha, ai, ai. a oficial, a gente de verdade fica muito Mas você falou da questão ruído. de família. Na verdade, foi um encontro no Pelé que a gente fui no almoço com meu pai, nossa família. E Quando foi isso? eu tinha 10 anos. Olha só. Incrível, hein? Nunca aconteceu isso nessa mesa. Eu acho que isso aqui de verdade. Mas você não é hein, né? santista, é? Pra nós. Não. Ah, tá. Santista. Corintiano? Corintiano. Ah, tá. Eu também. Incrível. Isso de verdade dá um Sensacional. impacto na gente, né? E Igor tá emocionado, os olhinhos brilhantes. Não, mas é porque começa a remeter a essas histórias, as provocações. Acho que essa provocação do como, né? Como que faz isso? Com base nas leituras sutis, né? Que a gente tem do dia a dia. Acho que todo mundo está exposto a isso. Então, Uhum. legal. E a Ah, ideia que é bom. que isso seja uma metáfora de como as pessoas de fato se comportam. A gente não tem... Beto e eu, a gente é muito honesto sobre a nossa própria desonestidade, então a gente coloca... Não, a gente tem técnicas de ilusionismo envolvidas nisso. Mas o que é mais legal, para além do como vocês fazem, que é a pergunta que as pessoas fazem mais pra gente, é... Bom, como é que eu me relaciono com as pessoas? Eu sei sobre outras pessoas só de olhar. Eu sei que ele tem cara de corintiano. Não. Como
como é que eu faço? Eu tenho que fazer perguntas para outra pessoa, eu tenho que me conectar com outras pessoas para poder me envolver com elas. A gente vive cada vez mais com a impressão de que eu tenho que garantir eu mesmo sozinho o tempo inteiro e eu me conecto ou não com as outras pessoas, mas o importante é a minha vida e o máximo na minha família. Não, a gente está pregando algo aqui que é, gente, somos todos insuficientes, precisamos trabalhar mais em grupo, precisamos olhar mais para os lados. E acho que essa é como a gente falou, né? São as metáforas que se aplicam a isso e, de repente, até incentivam alguém a tentar fazer algo diferente dentro da empresa, dentro de casa. Chegamos ao momento. Toma e devolve. Olá. Isso a gente não contou pra vocês de propósito, Agora- tá bom? agora- Ah, É meu agora, Deus. Tá bom? Momento TID. A gente só lança uma Tá. expressão e vocês falam assim rápido só o que vem na mente, tá bom? Bem rapidinho. É isso. Ah, tá bom. Vai lá, Igor. Terapia. Necessário. Eu também? Pode ser, vai. Essencial. Adivinhação? Não fazemos. Fazemos. Boa. Solidão mundial. Vai você primeiro. Um desafio. Vai piorar, infelizmente. E o número da Antes de melhorar. número da Mega Sena. Eu vou falar um deles, tá? Tá bom. Só um. Tá. Vou falar um deles vai estar entre 1 e 99. Boa. Boa. Como é que as pessoas encontram vocês? Onde é que pode ver? Esse episódio aqui indo pro ar 18 de junho. E a Boa. gente tem CBTD, véspera de CBTD. Ai, que ótimo. Espero que vocês vejam a gente lá no CBTD. Ó, o melhor lugar, mais fácil, é no Instagram, @osmentalistas, e no nosso site, osmentalistas.com.br. No site, para quem tá querendo ver um lado mais corporativo, lá você vai encontrar nossas linhas de atuação. A gente trabalha com as palestras interativas, vários temas, com o formato de team building sem pagar mico. A gente fala que é um formato bem lúdico, interativo, mas sem pagar mico. E a gente também trabalha como MC. Né? Vamos ver lá todas as Boa. Os cases, depoimento, né? Uma das maiores dificuldades que a gente sente dentro do mundo corporativo pra gente, pra nossa entrada, é o que é mentalismo, quem são os mentalistas, como a gente não tem, né? Não é stand-up que as pessoas sabem o que é. Então, parte do que a gente ficou tentando trazer mais clara para as pessoas que vêm buscar a gente é onde a gente já trabalhou, com quais clientes, e tem lá os depoimentos das pessoas com quem a gente já trabalhou, gente que é a líder de RH, o líder do RH da empresa. Tem e tal. CEO, tem conselheiro, tem lá nosso NPS 98, que a gente é muito orgulhoso. Precisava fazer isso, e essa tem sido a nossa preocupação para as pessoas que chegam no nosso site. Ah, e se der tempo, vai ser dia 18, dá tempo ainda de ver a gente no teatro, se vocês quiserem. Então, no Teatro UOL, aqui em São Paulo, a gente tem um espetáculo que foi onde tudo começou, chamado Inconscientemente. O Teatro UOL fica no bairro de Higienópolis, aos sábados, 10 horas da noite. Dentro do Pátio Higienópolis, o shopping. Isso. Boa. Muito bem. Obrigada, Igor. Valeu. Valeu demais. Vai muito ter bom, repercussão isso aqui, hein? Vai, vários insights, várias reflexões para a gente levar isso para as organizações para mudar o jeito que as pessoas interagem e se conectam. Muito bom. E muito obrigado, gente, pelo convite, pelo espaço. Foi muito legal o papo, de verdade. Foi Ótimo. incrível. Obrigada. E obrigada a você que está aí acompanhando a gente. Clica no sininho, se inscreva no canal. Como o Rafa disse aqui, somos todos insuficientes. Então, a gente precisa dessa conexão para ser melhor todo dia, tá bom? Passa esse conteúdo também. Quem sabe não cria uma conexão. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.